Aula de número 4. Vamos prosseguindo aqui então para o nosso artigo 2º, que tem o tema arbitragem por equidade. Esse é um tema muito bacana, porque é o tema central do curso que você está participando agora, né? Então vamos ver aqui o que é a arbitragem por equidade a partir do artigo 2º. Bom, o que é a arbitragem por equidade? E aqui nós começamos já uma introdução sobre isso. A arbitragem por equidade é aquela em que o árbitro decide a controvérsia fora das regras de direito, de acordo com seu real saber e entender. Exatamente isso que você está ouvindo. A arbitragem por equidade, nós já vamos ler já o artigo 2º, tá? A proposta do curso é artigo por artigo, até o artigo 33, tá? Nós já vamos ver. Mas só fazer uma introdução aqui, nós estamos vendo que a arbitragem por equidade, ela não envolve as regras do direito. Ou seja, aqui já começa uma notícia bacana. Por quê? Porque você sabe que quando um litígio é levado para a justiça comum, o juiz tem que se dobrar ali perante a lei para entender como solucionar aquele litígio. Os advogados também têm que estudar as leis que abordam as questões relativas àquele litígio para poder entender, fazer a sua defesa ou a sua acusação, ou o juiz, no caso ali, daquele que vai dar a sentença, tomar a sua decisão segundo as regras do direito. E quando se fala em arbitragem, que tem uma proposta para você se tornar um árbitro e solucionar litígios, o primeiro pensamento que vem é: poxa, eu vou ter que ter formação jurídica, tem que ter formação em direito, tem que fazer isso, tem que me cadastrar em órgão tal, tenho que conhecer todas as leis, tenho que começar a estudar Código Civil, Código Penal, Código isso, Código aquilo. Não, não precisa. Na arbitragem por equidade, que é uma das vias de solução de litígio, que a lei de número 9.307, que é a lei que regulamenta a arbitragem, ela determina que pode ser solucionado por essa via, né? O litígio, lá diz que pode ser por equidade. Então, não é necessário ter formação, não é necessário comprovar escolaridade, tá? Agora, é necessário você saber manusear bem a lei, conhecê-la, porque não deixa de ter as regras. Não deixa de ter as regras. Só que uma única regra, a lei de número 9.307. Então você vai excluir todas as outras regras do direito, pegar apenas a regra que regulamenta a arbitragem, que é a lei de número 9.307, colocar ela, a minha está até aqui, ó, 9 folhinhas, colocar ela ali, ó, como cabeceira e estudar ela direto até você compreender como funciona todo o procedimento arbitral. Mas é lógico que para isso você está tomando o curso. Esse curso tem a proposta de artigo por artigo. Com certeza, ao final do curso, você se tornará um árbitro que vai manusear bem a lei de número 9.307 e você vai, então, solucionar por equidade. E o que é equidade? Na parte introdutória aqui que nós estamos vendo, é aquela em que o árbitro decide a controvérsia fora das regras do direito, por isso não precisa de advogados, obrigatoriamente não precisa, tá? Se as partes quiserem usar advogados, podem usar, mas não precisa. A arbitragem por equidade que nós estamos vendo. Se for a arbitragem por direito, que não é temática desse curso,
Aí é uma outra história, mas por equidade não, que é o que nós estamos vendo. Então o árbitro decide a controvérsia fora das regras do direito de acordo, preste atenção nisso, com seu saber e entender. Poderá reduzir os efeitos da lei e decidir de acordo com o seu critério de justo. Preste atenção, não significa que a decisão ela é inteiramente sua. Ela pode até ser inteiramente sua se as partes não decidirem. Aí você toma a decisão. De acordo com o quê? Com a lei A, B, C, D? Nós estamos vendo que não. Já estamos aprendendo que a arbitragem por equidade exclui isso. Exclui as regras do direito. De acordo com o quê? De acordo com a justiça. E aí que entra a equidade. De acordo com o senso de justiça. Então você vai analisar e vai tomar a decisão. Se as partes não chegarem num acordo. Se as partes chegarem em um acordo, aí o árbitro, a decisão dele é fundamentada no acordo das partes. E nas próximas aulas você vai aprender que a missão primordial do árbitro é fazer com que as partes cheguem em um acordo. Porque, afinal de contas, o árbitro ele está ali como, aí entra, né, a questão do mediador, do conciliador. São institutos diferentes, a arbitragem é a arbitragem. Mas a mediação, a conciliação, são técnicas que são usadas pelo árbitro justamente para que as partes que não conseguem chegar num acordo e que elegeu ele para ajudar a solucionar esse litígio, faça com que elas cheguem num acordo. Baseado nisso, aí então o árbitro dá uma sentença nesse acordo, mas as partes não decidiram. Então o árbitro ele dá uma sentença conforme o senso de justiça, tá? Conforme a equidade. Melhor dizendo, conforme a equidade. E aí, para compreender mais, vamos aqui novamente e passar para a nossa próxima tela. A equidade, ela é uma forma de se aplicar o direito, mas sendo o mais próximo possível do justo para as duas partes. Então, a equidade, ela é uma das formas de se aplicar também o direito, mas não as regras do direito por escrito. Para você pegar lei tal, isso e aquilo, como um juiz togado faz. Não. A equidade, ela busca o que é justo. Por exemplo, nós temos aqui na figura ao lado a figura clássica que ilustra essa questão da equidade. Então nós temos ali na figura esquerda a igualdade. Ali é a igualdade. Todas as três crianças estão com um caixote na mesma espessura, o mesmo tamanho, então está igual. Igualdade para todos eles. Mas veja, nem toda igualdade tem injustiça, não é verdade? Por exemplo, olha só como foi injusto para aquele pequenininho. Ele não conseguiu visualizar o jogo ali de beisebol, né? Porque o tamanho dele não favoreceu ele. Então o do meio consegue, o outro consegue, mas ali eles estão na igualdade, não é verdade? A equidade, ela busca algo mais justo. Então nessa figura do lado direito, você tem aqui a ilustração disso. O grandão, ele abriu mão daquilo que por direito ele tinha, porque tem que ser igual para todos, mas ele abriu mão, deu para o menorzinho ali, né, um caixotinho a mais, ele colocou um em cima do outro e ficou mais justo para ele. Ele abriu mão do direito para ser mais justo com aquele menorzinho. E o do meio, por sua vez, precisava também de uma forcinha de um caixote, porque não alcançaria ser um caixote. Então, isso é equidade. Equidade, a essência dela é
você não pensar em igualdade, mas pensar em algo que é justo. E quando se faz um acordo por equidade ou arbitragem por equidade, o árbitro ele tem que ter a capacidade para, através das técnicas de mediação e de conciliação, fazer com que as partes elas cheguem a essa consciência. Porque você pode perceber que quando um conflito está gerado, um não abre mão do direito, o outro também não abre mão, então é por isso que não conseguem se resolver e precisa de um terceiro, né? E muitas vezes esses direitos que estão disponíveis, que podem ser solucionados de outras formas, como por exemplo na arbitragem, são levadas para um juiz de direito resolver e sobrecarregam o judiciário. Não que não tenha importância e que não devem ser solucionados, pelo contrário, devem, mas não necessariamente na justiça comum. Então, por isso, a arbitragem ela vem de uma forma simples, ao mesmo tempo forte, eficaz, que dá a mim, a você, que não é um juiz de direito, talvez você que não tem uma formação jurídica também, né? Dá a você a capacidade de entender o procedimento arbitral, trabalhar de uma forma simples, solucionando litígios, muito parecido, inclusive, com os balcões que tem ali um mediador, que tem ali um conciliador, parecidos, mas a arbitragem é totalmente diferente, parecido na essência de solucionar, de aproximar as partes, fazendo com que elas cheguem num acordo, mas é lógico que a arbitragem é diferente. Então, nessa proposta de equidade, vamos voltar aqui para o slide, nós temos aqui, finalmente, o artigo 2º, que fala disso daí. Lembrando que nós estamos estudando artigo por artigo, tá bom? Vamos lá. Artigo 2º. A arbitragem poderá ser de quê? De direito. Aí você já sabe que a arbitragem de direito, só advogado pode trabalhar com essa parte. Esse é um tema que a gente não aborda aqui no curso. Nosso curso é a arbitragem por equidade. Então, a arbitragem ela pode ser de direito, tá? Ou de equidade, a critério das partes. As partes vão decidir. Elas vão levar o seu litígio e elas vão decidir se elas querem por direito, né? Se elas querem com advogados, resolver ali o seu problema, ou se elas querem por equidade. E a proposta primordial, eu repito aqui, da arbitragem é resolver por equidade. Há questões que será necessária a arbitragem de direito? Sim, questões que envolvam, por exemplo, o poder público, questões que envolvam um litígio internacional, onde vai precisar usar leis internacionais. Mas falando desses dois casos, só advogados podem resolver, porque trata-se de arbitragem por direito. Agora, na sua grande maioria, os litígios que são levados para a justiça comum podem ser solucionados na arbitragem e arbitragem por equidade, porque são formas simples de se resolver, onde vai enxugar as questões de gasto, de tempo, de muitas coisas. Aí fica mais barato, fica mais leve, as partes chegam num acordo e a arbitragem resolve o problema. Então veja que a arbitragem por equidade é a parte mais importante da arbitragem, mais do que de direito. Do direito tem o seu valor, como eu falei, tem a sua necessidade em alguns casos, mas a essência todinha da arbitragem se fundamenta na arbitragem por equidade, tá bom? Então, para conhecer aqui um pouco mais o que a lei fala sobre isso,
nós temos aqui o parágrafo 1º que diz: poderão as partes, isso aqui já é lei, tá? Que nós estamos lendo, tá? Já é a lei, artigo 1º, e aqui é o parágrafo 1º do artigo 1º, tá? Poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Aqui está se falando, logicamente, de arbitragem por direito. Já no parágrafo 2º e o último parágrafo, que compõe aqui o artigo 1º, diz o seguinte: poderão também as partes convencionar. Guarde essa palavrinha. Nas próximas aulas você vai aprender o que é convenção, tá? Convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais do direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais do comércio. Então, regra internacional, você já sabe que está se falando de arbitragem internacional, de direito, e aqui não faz parte da nossa temática, mas para você conhecer o artigo de número, o artigo 2º, que é o artigo tema dessa aula. E aqui então você conheceu um pouco mais sobre a arbitragem por equidade, como trabalhar com essa ferramenta por equidade, tá bom? Vamos então à nossa próxima aula.